Olá, pessoal. Marcelo aqui de novo. Um monte de gente me perguntou sobre o que tinha acontecido, que eu não estava sabendo o que tinha acontecido, então deixa eu explicar o que aconteceu. Gente, de 2 anos pra cá eu vim passando muito mal, né? Como nesses 2 anos pra cá várias coisas aconteceram, eu tenho duas hérnias de disco aqui no pescoço que de vez em quando inflamam, então me dão uns sintomas. Eu tive 2 cataratas, depressão, foi a época do Covid, né? Mas nesse vucu todo eu comecei a sentir outras coisas que eu achei que era da hérnia, poderia ser alguma coisa relacionada a essas coisas que eu já tinha, né? Então, era a época que eu estava trabalhando lá no clube que eu comecei a correr atrás dos médicos, né? Ia no ortopedista, ia no otorrino por causa do zumbido do ouvido, né? E começou a me dar umas tremedeiras do lado esquerdo, como era longe do clube, né? A minha volta para casa era bem demorada, eu ficava lendo muito, resolvendo coisa no celular, jogando, fazendo qualquer coisa até chegar em casa. Quando eu descia do ônibus, parecia que uma mão entrava na minha cabeça, apertava meu cérebro e me jogava no chão, né? Então eu tinha que parar, esperar a vertigem passar, para continuar andando. Então isso começou a ficar frequente, eu comecei a passar mal. E assim, nesse período de 2 anos, eu vim perdendo muito a minha funcionalidade, né? Então, com esses sintomas que eu tinha, eu parei de dançar, eu parei de treinar, eu comecei a precisar da Maria para poder me deslocar. Até que por final, agora, nessa última semana, antes de ser internada para cirurgia, é, eu parei de trabalhar lá nos últimos 2 dias que eu estava trabalhando na academia, lá na Pano Bianco, dando aula, né? Então foram 2 anos muito sofridos para mim, muito sofrido mesmo. Eu lembro que foi a época que voltei a ir no centro espírita, né? Comecei a passar com o meu camano, com o caboclo que cuida de mim, e eu já fui para ele doente. Acredito que foi até ele que botou isso aqui para fora, para não acontecer nada de pior, né? Mas foram dias muito sofridos que eu olhava para ele e pedia para ele me tirar daqui dessa terra, para ele me tirar daqui, porque eu já não estava mais aguentando, né? Cheguei num ponto que eu quase fui para cadeira de rodas, que se passasse um pouquinho mais, eu não ia conseguir mais andar, né? Então, em novembro do ano passado, eu passei pelo exame de tomografia que foi constatado alguma coisa no meu cerebelo, uma deformação no meu cerebelo, né? E aí começou a investigação, né? Eu fui pelo SUS, porque quando eu comecei a investigar há 2 anos atrás, que eu comecei a investigar, né, e procurar os médicos, porque eu ia para ortopedista, ia para otorrino por causa dos zumbidos e vários médicos para saber por que eu estava passando mal daquele jeito. O clube me mandou embora, então eu tive que ir para o SUS, né? Aí demorou um pouquinho mais. Aí em novembro foi detectado que tinha alguma coisa de errada no meu cerebelo. Aí eu comecei a passar mal. Aí nessas vertigens que eu tinha, eu comecei a ir para a emergência do hospital, que foi onde eu tive 2 internações, uma de uma semana, né, para fazer os exames. A equipe achou que não era grave, me jogou com a fila do ambulatório, mas só que eu comecei a não aguentar, comecei a passar muito mal, né? Inclusive comecei a sair com a Maria e passar mal em cima dela. E aí nesse vai e vem nas emergências, né? Eu fiquei internada uma semana para fazer exame, voltei para casa de alta, comecei a passar mal.
Fui de novo para emergência, foi quando eu encontrei um anjo do médico que me ajudou, me levou para a equipe de neuro e ficou junto lá com eles. E aí resolveram por bem, eu abri a cabeça, nessa primeira vez fui internada de novo. Abri a cabeça, botei uma válvula de hidrocefalia, porque nos novos exames deu que eu já estava dando água no cérebro por conta do tumor. Botei a válvula de hidrocefalia, abri meu lado direito, abri minha barriga, botei. Um mês depois, já estava ficando insuportável, já não estava mais me aguentando, né, em pé. Aí eu fiquei mais 10 dias internada. E aí abri o lado esquerdo para retirada de tumor, né? Era um tumor que já estava bem grandinho, já estava pegando o tronco encefálico, então estava tirando todas as minhas funções e estava praticamente me botando para cima da cadeira de rodas, né? E aí eu fiquei mais de 12 horas dentro da sala de cirurgia lá, né? Para retirada de tumor, porque já estava pegando o tronco encefálico, muitos nervos e por isso que eu tava passando tanto mal, né? E é por isso que eu tô com essa cara torta, todo mundo perguntou, né? Eu não falava muito com as pessoas, era mais meus alunos da academia que eu chegava lá passando mal, né? Todo mundo via, era mais meus alunos atuais que sabiam e as pessoas que tinham contato comigo, mas eu não comentava muito. Então foi isso que aconteceu, a cara torta é por isso, né? Foi sequela da cirurgia, dos males o menor, né? Porque ela poderia também ter me deixado aquele famoso ditado que diz: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Se tivesse tirado, não tivesse tirado tumor, talvez eu estaria numa cadeira de rodas hoje. E se eu tivesse tirado o tumor também, eu poderia estar na cadeira de rodas, mas graças a Deus deu tudo certo. Não pegou essa parte motora, né? Tô voltando aos pouquinhos. O médico disse que a paralisia pode ser revertida, né? Tem 1 mês e meio da cirurgia, tô andando perfeitamente, me dá um desfoque porque pegou muito nervo da vista, me tirou totalmente a audição, 100% da audição aqui do meu lado esquerdo, espero que volte também, mas do males o menor. Graças a Deus, já não tem mais essa mão entrando na minha cabeça, mas apertando, né? Acredito que daqui a um tempo eu já volto, pessoal, a dar aula, né? Se Deus quiser. E foi isso que aconteceu. Fiquei muito feliz pelos contatos, né, que eu tive com meus alunos, com pessoas que eu já não tinha contato um tempão, perguntando o que aconteceu. Gente, então é isso. Eu tô recuperando de uma cirurgia, tem 1 mês e meio que eu fiz a cirurgia e deu tudo certo, graças a Deus. Tá bom, gente? Beijo.